E nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Léo vai ter uma ideia de gênio e vai descobrir o plano de Gina e de Hans para ferrar com Vênus de uma forma surpreendente. O cozinheiro vai levar a Amada para um hospital ao se preocupar com o estado de saúde e vai descobrir que ela está sendo envenenada aos poucos. Léo vai contar as suas suspeitas para Vênus e eles vão se juntar para desmascarar Gina e Hans. Ao conseguir a prova que queria, Léo e Vênus vão ficar cara a cara com os bandidos e eles vão ter um castigo mais do que merecido. Vênus grita: "Vocês são dois desgraçados! Eu odeio vocês! Cada vez que passa, eu me surpreendo com as coisas que você é capaz, Hans. Até a desgraçada da Gina você envolveu para me ferrar." Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Vênus desmaiar durante a prova do concurso culinário e impedir que Léo consiga apresentar o prato que havia preparado. O cozinheiro vai largar a prova na hora e vai pedir ajuda para levar Vênus para o hospital, para saber o que está acontecendo com ela. Logo depois, Vênus desperta já na cama de hospital e encontra Léo do lado dela. Um pouco confusa, a mocinha pergunta: "O que foi que aconteceu? Como eu vim parar nesse hospital?" Léo segura na mão dela e responde: "Que bom que você acordou, Vênus. Eu estava preocupado com você. Você desmaiou no meio do concurso. Você se lembra?" As lembranças começam a aparecer na cabeça de Vênus e a mocinha fica morrendo de vergonha ao se lembrar que acabou estragando a prova ao esbarrar em Léo. Vênus comenta um pouco desesperada: "Ai, meu Deus, eu confesso que não sei o que está acontecendo comigo, Léo. Eu estraguei a nossa prova. Eu não sei o que aconteceu. Acho que passei mal." Léo tenta tranquilizar a Amada e fala: "Ei, relaxa. Eu conversei com os jurados. Eles viram que foi um problema de saúde. Então vamos poder refazer essa prova mais pra frente. O importante agora é que você está bem." Vênus retruca: "Mas eu preciso saber o que eu tenho. Não é de hoje que eu tô meio estranha. Eu preciso entender se estou com alguma coisa." Léo também diz que está preocupado com o estado dela e afirma que o médico já vai chegar para conversar com eles. Logo depois, o médico finalmente chega no quarto para conversar com a mocinha e com Léo. E Vênus pergunta: "E então, doutor, você já sabe o que eu tenho? É alguma coisa grave?" O médico então responde: "Bom, não chega a ser grave, mas é um pouco preocupante. Os seus exames de sangue indicaram uma quantidade excessiva de uma substância encontrada naqueles remédios que as pessoas usam para dormir. Eles são muito perigosos, podem causar confusões mentais, tonturas e até mesmo desmaios, como você teve. Você não deve ingerir essa substância em um acompanhamento médico." Vênus e Léo ficam chocados com o que o médico fala e a mocinha pergunta: "Como é? Mas como foi encontrada essa substância no meu corpo, sendo que não tomo elas?" Léo olha um pouco preocupado para a Amada e comenta: "Vênus, será que você não está se confundindo e esqueceu de que poderia ter tomado esses remédios?" Vênus responde um pouco chocada ainda: "Não, Léo, eu tenho certeza absoluta. Eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta de ficar tomando remédios por qualquer coisa. Eu não sei como essa substância foi parar no meu corpo para eu ter uma reação dessas." Léo responde: "Tudo bem então, eu acredito em você. Se você diz assim com tanta certeza, eu acredito." O médico então afirma que Vênus já vai poder ir para casa daqui a pouco, pois o caso dela não é tão sério assim. Mas mesmo assim, Vênus ainda não consegue entender como que foi tomar aquele remédio sem saber. Enquanto Léo fica preocupado com o estado da Amada e não consegue tirar da cabeça ela dizendo que nunca tomou aqueles remédios na vida. Mais tarde, depois de receber alta, Léo leva a Vênus até o casarão e ela é recebida por Electra e Plutão, que estão preocupados com o estado da irmã.
Vênus afirma que está tudo bem agora e que foi apenas um susto, mas que ainda quer entender como foi passar mal desse jeito. Mas os dois falam para ela pensar nisso depois, pois está precisando ter uma boa noite de sono para poder recuperar as energias. Léo se despede deles na hora e volta para a pensão ainda pensando em tudo o que aconteceu. O cozinheiro não consegue tirar da cabeça o que aconteceu com Vênus, até que algo terrível passa na cabeça dele. Léo fala para si mesmo: mas se a Vênus diz que nunca tomou esses remédios do tipo, só se alguém está envenenando a Vênus sem ela saber. Mas quem poderia ser essa pessoa? Léo fica com aquilo na cabeça por um bom tempo. Ele até tenta mudar o pensamento para tentar dormir direito, mas não consegue. No dia seguinte, Léo vai para a fundação junto com Vênus. E ao chegar lá, eles são recebidos por Bia, que está super preocupada com a amiga. Vênus então conta: o que eu não entendi foi o médico ter dito que eu só passei mal desse jeito porque tomei muito remédio para dormir. Só que eu não tomo esse tipo de remédio. Bia franze a testa um pouco chocada e fala: nossa, mas que estranho isso. Você realmente nunca foi do tipo de tomar remédio para essas coisas? Vênus concorda com a cabeça e Léo até pensa em falar sobre a suspeita que passou em sua cabeça. Mas Gina chega na fundação na mesma hora e finge preocupação com Vênus. Gina se aproxima da mocinha e fala: nossa, Vênus, eu sinto muito pelo que aconteceu com você ontem. Eu imagino que aquele concurso era muito importante para você. Vênus abre um sorriso amarelo e afirma: pois é, mas não tem problema. O importante é que estou bem e que não aconteceu nada demais. Gina concorda com a cabeça e comenta que veio para a fundação para eles seguirem com o projeto social, mas que pode voltar outro dia se for melhor. Vênus afirma que ela pode ficar e que não seria nenhum problema se ela ficasse. Gina então sorri e vai com Bia até uma área mais reservada para que possam seguir com o projeto. Léo olha um pouco desconfiado para Gina e se lembra da sua desconfiança de que alguém possa ter envenenado Vênus de propósito. Ele cerra os olhos e fala para si mesmo: será que foi ela? Vênus acaba ouvindo o que ele fala e comenta: que foi, Léo? De quem você está falando? Léo olha para Vênus um pouco desconcertado e responde: não foi nada demais. Só estava pensando alto mesmo. Vênus acaba acreditando em Léo e afirma que vai falar com alguns professores que precisam de orientações e deixa o cozinheiro sozinho, pensando em suas desconfianças. Léo fala para si mesmo: parando para pensar, a única coisa que mudou na rotina da Vênus desde que ela passou a ter esses comportamentos estranhos foi a presença da Gina por aqui. E ela já aprontou para Vênus no passado. Eu acho melhor eu ficar de olho nessa mulher. Léo olha para a direção que Gina foi e a observa conversando com Bia de longe. Mais tarde, Gina se despede de Bia e antes de ir embora, ela até tenta envenenar a bebida de Vênus mais uma vez, mas dessa vez ela não consegue por causa de Léo, que não sai de perto de Vênus. Gina então acaba desistindo para não dar na vista e se despede de todos ali. Mas antes de ir embora, o celular dela toca e ela revira os olhos ao ver que é Hans que está ligando. Léo nota a reação de Gina ao segurar um celular e fica de olho nela. Gina caminha em direção ao portão da fundação para atender e Léo vai atrás dela para saber a verdade. Quando está chegando na calçada, Gina fala: que foi, Hans? Eu não podia ter atendido antes. Estou saindo da fundação agora. Do outro lado da linha, Hans responde: olha só, muito empenhada você. Eu ia justamente te dar os parabéns. Eu soube o que aconteceu com a minha priminha ontem. Era isso mesmo que eu queria. Gina abre um sorriso debochado e afirma: mas hoje eu não consegui colocar o remédio na comida dela. O carrapato daquele cozinheiro não saiu de perto da Vênus.
Deve estar preocupado por causa do papelão de ontem. Hans retruca. Vai ter que dar um jeito nesse mala. Nada de desistir do plano. Inclusive eu quero me encontrar com você hoje, porque eu quero fazer umas mudanças nesse plano. Me encontra naquele café perto da gravadora. Gina responde. No café perto da gravadora? Tá certo então. Eu te vejo lá. Mas olha lá o que você vai fazer, hein? Já estou me arriscando demais colocando esse troço nas coisas da Vênus. Gina desliga a ligação assim que seu táxi chega. E ela entra no veículo, sem nem imaginar que Léo estava de olho nela, e ouviu tudo que ela disse. Com os punhos cerrados, Léo fala. Então quer dizer que é a Gina mesmo. Como eu desconfiei. E com a ajuda do desgraçado do Hans. Mas isso não pode ficar assim. Léo entra correndo na fundação e vai atrás de Vênus, que está em sua sala. A mocinha se assusta com o jeito do Léo e pergunta. Mas o que foi que aconteceu, Léo? Por que você está assim? Léo então revela. Desde ontem estava achando muito estranho essa história de que encontrou substância daquele remédio em você, sendo que você não toma. Por isso, comecei a suspeitar de que você estava sendo envenenada. Vênus arregala os olhos em choque e comenta. Meu Deus, mas pior que faz sentido, porque eu realmente nunca tomei essas coisas. Léo concorda com a cabeça e conta. Exatamente, foi aí que eu comecei a suspeitar da Gina, porque ela se aproximou de você bem quando você começou a passar mal. E também tem a questão dela já ter te dado um golpe antes. Vênus passa a mão na cabeça e fala. Eu tô ficando preocupada. Em onde que essa conversa vai levar? Mas acho que já tô sacando. Léo então afirma. Pois é, foi ela, Vênus. E pior, ela fez isso com a ajuda do seu primo Hans. Eu acabei de ouvir ela falando no telefone com ele. Ela confessou que estava te envenenando a mando dele. Inclusive, eles vão se encontrar naquele café lá na gravadora. Vênus arregala os olhos em choque e fala que isso não é possível. Mas Léo garante que ouviu Gina conversar com Hans e que eles precisam fazer alguma coisa para parar os dois. Vênus se lembra quando estava desconfiando das atitudes de Gina, quando ela estava se aproximando de novo, e fala quase gritando. Pior que faz todo sentido. Essa desgraçada se infiltrou aqui, a mando do Hans para me envenenar. Claro, porque desse jeito eu me torno uma incapaz e não consigo vencer a missão junto com os meus irmãos. Léo comenta. Nossa, mas esse Hans é muito pior do que eu pensei. Ele botou em risco a sua vida por causa da herança. Vênus atira umas pastas longe de tanta raiva que está sentindo e afirma. Que ódio! Eu vou acabar com esses dois. A gente vai chamar a polícia e vai para esse café que eles se encontram. Até porque, se essa cachorra que tá me envenenando mesmo, o frasco do remédio deve estar na bolsa dela. Léo concorda com a cabeça e afirma que acha uma ótima ideia essa que Vênus teve. Os dois então chamam um táxi até o café e Vênus chama a polícia durante o trajeto. Enquanto isso, no café, Hans entrega uma substância para Gina, que fica chocado ao ver a composição daquilo. Gina fala. Meu Deus, Hans, mas esse aqui é muito mais forte que o outro. Você quer matar a Vênus por acaso? Hans responde. Claro que não. Se eu quisesse, já tinha feito isso há muito tempo. Eu só quero que o sintoma se intensifique de uma forma mais rápida. Já está bom, mas pode melhorar muito mais. Gina fica um pouco receosa com aquilo, mas Hans retruca e afirma que ela não tem escolha. É nessa hora que Vênus e Léo invadem o café, junto com a polícia. E a mocinha grita. Olha lá os dois miseráveis ali. Hans e Gina levam um susto ao verem eles ali e se levantam na hora. Hans fala. Mas o que é isso, prima? Enlouqueceu de vez? Vênus acerta um tapa na cara de Hans e afirma. Eu já sei que você mandou a desgraçada da Gina me dopar só pra eu ficar louca. Você é muito baixo, Hans. Conseguiu se superar. Parabéns. Hans dá risada com aquilo e fala debochando.
Mas o que é isso, prima? Você realmente não tá bem. Mas Léo retruca. A gente já sabe de tudo. E a polícia também sabe, seu safado. Vocês vão pagar pelo que fizeram. A polícia pede para revistar a bolsa de Gina. E ela se desespera. Um outro policial também revista Hans. E eles encontram o frasco com a substância mais forte com Hans. E o outro que foi encontrado no corpo de Vênus com Gina. Os dois são presos em flagrante, mesmo dizendo que não fizeram nada. Vênus afirma que vai fazer de tudo para eles pagarem pelo que fizeram e que isso não vai ficar assim. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.